Faz diferença. Um convite para comprometer-se cotidianamente com a vida de adolescentes e jovens. Olá, esse é o podcast Faz Diferença, uma série produzida pela Associação Imagem Comunitária e a Comissão de Prevenção à Letalidade de Adolescentes e Jovens, que faz parte do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Ela leva até você propostas que geram impacto positivo na promoção da vida da juventude em situação de vulnerabilidade e risco social. A ideia aqui é conversar com agentes públicos, pesquisadores, militantes e quem mais se engaja na luta pelos direitos dessa população. Vem com a gente! Não é incomum escutarmos que os serviços públicos até existem, mas são os jovens que não conseguem ou não têm interesse em acessá-los. Na escuta com diferentes profissionais que realizamos para a produção dessa campanha, o chamado, no entanto, foi para ir além da simples ideia de oferta. Um convite que implica conhecer os protocolos para fazer um bom uso deles, inclusive das brechas que oferecem. É isso que chamamos de humanização da rede de atendimento e apoio às trajetórias de vida de adolescentes e jovens. Saber enxergar e perceber essas vivências para dar conta de auxiliá-las a acessarem seus direitos. Para essa conversa, convidamos Leandro Zerê, que é poeta e militante do coletivo Terra Firme e do Fórum das Juventudes da Grande BH, que é um jovem das lutas na região metropolitana aqui da cidade, e Alfredo Nardi, juiz de direito, auxiliar da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Vocês dois trazem a perspectiva de quem atende e é atendido pelas políticas públicas. Dr. Afrânio atua no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte, o conhecido CIA, e o Zerê traz a voz de uma juventude que é atuante na cidade e que, através dos movimentos sociais, se conscientiza dos seus direitos. Como vocês percebem essa rede no encontro com o jovem e atuam nela? Muito cedo, a minha função acabou se concentrando no acompanhamento da execução de medidas socioeducativas. E o que mais me chamou a atenção nesse trabalho e aquilo que me motiva a realizá-lo é exatamente a possibilidade de construir o atendimento socioeducativo, primeiro, a partir de uma ótica da garantia de direitos e da afirmação de direitos como forma de realização do chamado processo de responsabilização do adolescente que pratica o ato infracional. Então eu não consigo ver aí uma dicotomia, né? Não consigo ver numa medida socioeducativa uma polaridade entre a ideia de responsabilização e a ideia de garantia de direitos. E isso quem me ensinou foram os adolescentes. Os adolescentes na escuta dessas trajetórias de vida, das suas histórias, dos seus projetos, das circunstâncias concretas de envolvimento na prática infracional, na interseção desses projetos uns com os outros e nas histórias que são construídas em territórios e em vivências específicas. E a partir, então, desse verdadeiro choque de realidade, eu pude perceber que a reflexão a chamada reflexão sobre a prática do ato, que seria o processo de responsabilização, ele se faz na medida em que a gente ouve o adolescente, entende as circunstâncias concretas de cada um desses jovens e inicia um processo em que o adolescente se torna protagonista da construção de seus direitos, da afirmação de seus modos de vida pautados pela afirmação e acesso a bens e valores fundamentais para uma construção coletiva da vida. Bom, eu acho que o que realmente pode fazer diferença para que o jovem se sinta acolhido e representado nas políticas públicas e outras redes é
o protagonismo acima de tudo. Eu acho que atuando assim nessa linha de frente, digamos, né, diretamente com a atuação na rua e assim, através do coletivo Terra Firme e me inserindo no Fórum das Juventudes, que é um espaço que prega bastante essa participação das juventudes, esse protagonismo essencial, né? Eu sempre vi dessa forma, que sempre foi um espaço de troca, não é um espaço de depósito de conhecimento, né? É um espaço de troca de conhecimento. Então, eu acho que esse protagonismo é o que realmente sinto falta, assim, em espaço. Falando de equipamentos públicos, realmente, né? A gente fala aí um pouco dos CRAS, que tem essa ação social diretamente dentro das favelas comunidades. Então, a ausência desse protagonismo juvenil lá dentro, eu acho que acaba afastando muito jovens e adolescentes de conseguirem acessar mais esses espaços, né? Não só dos CRAS, mas dos postos de saúde, diversos outros equipamentos assim que não são nem um pouco pensados nem projetados para atender e receber juventudes, né? E mesmo quando esses espaços são pensados dessa forma, como é o CRJ, como foi a construção do CRJ, a gente vê muito pouco essa atuação da juventude dentro da gestão daquele equipamento ali, por exemplo, né? E quando a gente vê uma participação muito pouca, assim, uma participação que também foi conquistada através de luta, não foi à toa a ocupação do CRJ e a luta constante que é estar dentro daquele espaço e trazer aquele espaço cada vez mais próximo das juventudes, né? Então, na minha opinião, o que falta é isso, é pautar mais esse protagonismo. É uma tecla que a gente tem batendo desde sempre aí, né? Chorão sempre falou que o jovem no Brasil nunca é levado a sério e há mais de 20 anos cantando isso, a situação que a gente testemunha ainda é a mesma, infelizmente, né? São poucos espaços assim que realmente pregam por esse protagonismo, por essa participação essencial e afetiva, né? Algo de extremamente pedagógico nessa ação, que é você, ao escutar o adolescente, compreender da sua vida concreta, das suas escolhas e das escolhas que foram feitas para eles, das suas carências e das carências que foram construídas na trajetória de vida desses adolescentes e das potências, das possibilidades, dos sonhos que esses adolescentes possuem e da maneira com que eles são capazes de aprender e compreender, né, as relações que existem no mundo concreto e, a partir disso, então, construir, junto com esses adolescentes, um atendimento socioeducativo que verdadeiramente faça com que cada um dos adolescentes construa um projeto de vida bacana, que faça sentido para ele e que faça com que ele, de alguma forma, né, trabalhe a sua trajetória como uma trajetória rumo à construção da sua personalidade, afirmação da sua singularidade e realização dos seus direitos fundamentais. Falamos aqui da importância de que adolescentes e jovens se sintam acolhidos e representados nos mais diversos espaços e nas políticas públicas. Como pensar esse protagonismo no processo de humanização, especificamente no sistema socioeducativo? Quando nós falamos em humanização do atendimento socioeducativo, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque o atendimento socioeducativo, em sua essência, ele deve ser humanizado. Nós temos que tomar cuidado para que algumas lógicas punitivistas, algumas lógicas retributivas que não são próprias do atendimento socioeducativo e que, como muito bem a gente pode ver nesse debate, elas são próprias da resposta penal,
elas venham a contaminar o atendimento socioeducativo. Então, quando nós falamos em acompanhar um adolescente no cumprimento de uma medida socioeducativa, nós estamos falando, primeiro, de uma construção que deve ser feita em conjunto com o próprio adolescente, numa escuta permanente das circunstâncias concretas e das vivências concretas desse adolescente, e, em segundo lugar, que seja dirigida para que esse adolescente possa se conscientizar, se situar, nos conscientizar e nos situar dentro de um processo que é um processo de diálogo sobre a construção de direitos. É importante, então, não deixar que as lógicas punitivistas e meritocráticas atravessem as trajetórias de adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. Zerê, conta pra gente de que forma o seu trabalho faz diferença no encontro com os seus. Bom, eu acho que se meu trabalho, se ele faz alguma diferença dentro dessa situação, quando ele se encontra com adolescentes, juventudes, é porque ele é justamente isso, né? Ele não é meu trabalho, ele sempre foi um trabalho nosso, ele sempre foi um trabalho coletivo. Nada do que eu conquistei nesse espaço foi conquistado sozinho. Toda uma luta coletiva que nem começou com quem está do meu lado hoje, né? Uma luta que veio desde muito antes disso, participando dessas reuniões, desses encontros. Eu fico muito feliz de ouvir as histórias dos encontros que a juventude fazia na década de 90, por exemplo, no início, na década de 90, e como essas pequenas reuniões ali dentro dos coletivos, dentro de algumas organizações ligadas ao movimento hip hop, como é que essa parada foi repercutir tanto e transformar no que é hoje, sabe? Que onde a gente tem diversas políticas fundamentadas dentro do município, dentro do estado, e até em Constituição Federal, voltadas para a juventude, né? Então, acho que se meu trabalho ele faz diferença é porque ele é um pouco de retrato disso tudo, né? Se o nosso trabalho, no caso, ele faz diferença, ele é retrato disso tudo, de toda essa comunhão, de toda essa troca que foi feita ao longo de todos esses anos, né? É uma troca que vai continuar sendo feita depois de mim, depois de todas as pessoas que estão comigo hoje, com essa juventude que está vindo agora, que a gente está colocando cada vez mais em pauta, cada vez mais em choque, para a galera trocar, dialogar, que é uma galera que só tem a acrescentar num debate que a gente vem fazendo aí. Parece que a cada minuto que passa, a galera chega com uma coisa nova que a gente vai trocar, que a gente vai sentar e dialogar, e eu acho que isso sim que faz diferença, que acrescenta bastante no movimento. Não deixe de conferir a série completa do podcast Faz Diferença. No 4º episódio, convidamos o professor aposentado da Faculdade de Educação da UFMG, Juarez Dairel, um dos fundadores do Observatório das Juventudes da Universidade, o OJ, e a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Fernanda Brito, para uma prosa sobre como dialogar com adolescentes e jovens, seja no espaço da universidade, da cidade, das políticas públicas. E se você também faz diferença no encontro com esse público e quer compartilhar a sua experiência, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail okefazdiferença@gmail.com. Esse podcast é realizado pela Associação Imagem Comunitária e a Comissão de Prevenção à Letalidade de Adolescentes e Jovens do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Conta com a coordenação de Rafaela Lima Musso Greco, apresentação e roteiro de Isabelle Chagas, música do MC Tio do Barreiro e edição de Fernanda Godinho. Acordei na madrugada, noite gelada. Abri a janela, registrei minha quebrada. Tudo na calada, tinha quase nada. Só mais um maluco que na rua caminhava. Eu com muito frio, neguinho, querendo dormir. Mas os pensamentos faz meu corpo resistir. Pensava nas pessoas que nem falam mais comigo. Pensava nos parceiros que eu achava que era amigo. Pensava nos estudos, caralho, larguei de canto. Pensava na coroa, acorda cedo, vai pro trampo. Pensava em várias coisas, problemas do mundo. Em ser trabalhador, um MC ou vagabundo. Pensei
Vi vários problemas meus e diferente dos seus, meus vizinhos não são nobres. Se essa é a vida que você escolheu, vocês acham que vocês é Deus, que o universo te corre. Gosto de viver no gueto, universo que eu respeito. Se não fosse os desacertos, seria mais que perfeito. Pau no do preconceito, isso é coisa que eu não aceito. Nas favelas de conceito, união do branco e preto. Gosto de viver no... Faz diferença. Um convite para comprometer-se cotidianamente com a vida de adolescentes e jovens.